Olá, voltamos ao vivo, tá? Essa é a segunda parte da live Gênero e Diferença. E vou esperar a Adelaide entrar novamente, dessa vez para vocês interagirem e mandarem perguntas, tá bom? Só vou esperando um pouquinho. Esperando a conexão com a Adelaide. Vamos ver se ela entra. E caiu. Vou ter que solicitar mais uma vez, tá? Oiê! Tô de olho aqui, tá? Ai, Voltou. Olá! Bom, desculpa te interromper, tá? Você estava numa linha maravilhosa, né, de pensamento. Olha, gente, como eu estou mediando essa live, a Luísa, ela comentou comigo que seria 30 minutos de perguntas, mas eu não vou me ater a esse tempo, tá? Vamos sentindo, vamos vendo como tá bom? você daí de Então, casa, basta discar 0800. é isso, né, gente? Então, ó, quem estiver assistindo, que estava assistindo da primeira vez, quem entrou agora, quem tiver pergunta, fique à vontade. A gente vai lendo, tá? E vamos guiando nossa conversa através disso, tá bom? Você estava comentando, Adelaide, sobre. Perdi o fio da meada. A Você estava falando. desresponsabilização dos sujeitos na Exato, transformação do mundo. Ai, a loga, né? exato. Acadêmica, muito acadêmica. Sabe uma coisa que eu fiquei pensando nisso que você conversou, falando da desresponsabilização e tal? Eu vou pegar a história do Uber, tá? Tá, gente, tá, temos muitas fãs, né? Falar mais um pouco sobre corpos desobedientes. Da onde que você tirou essa palavra e aonde que você costuma aplicá-la? Assim, né? Tudo que. Eu acho que todo mundo, né? Mas eu acho que é importante assumir essa posição de que a minha escrita, o meu pensamento, ele é mesmo construído junto com as pessoas que eu ando, com os lugares, nos lugares que eu estou. Então, muitas das vezes eu estamos pedindo a saideira já. Se você for pedir, eu quero. E depois a gente pede outra, cada um pede uma. E aí eu gosto sei lá, é mais importante para mim dar. Se eu conseguir de alguma forma um espaço de visibilidade, mesmo que seja relativo, que muitas pessoas falem junto comigo, né? Pois bem, estava numa Uhum. sala de aula, dava aula para umas crianças do sexto ano, uma turma incrível, que às vezes eles até aparecem na live, eles estão tudo crescidinho hoje, meus amores. E Uhum. tinha na parede, do lado assim da sala, um cartaz enorme com a turma da Mônica, aquela coisa da escola, assim, que era uma escola que tinha sala de aula infantil, então bem EVA, canetinha, Uhum. tudo, escrito que na escola não podia. Aí tinha várias coisas. Mas uma delas, que acho que englobava todas as outras e que amedrontava um pouco as crianças, se não a mim, particularmente, era de que na escola era proibido desobedecer. E a proibição da desobediência Nossa. na escola, a gente sabe para que ela serve e que é o que se diz por aí, né? Ah, essa criança é desobediente, ah, isso, aquilo. E todo lugar que eu via a manifestação gostosa da vida, essa que se dá sem que a gente nem consiga fazer um story, essa que se dá longe dos holofotes do TikTok, essa. É isso, a vida gostosa. Quando ela Uhum. acontecia, havia uma sombra atrás dessa ação chamada desobediência.
Eu já vi coisas terríveis, já abriram sala de aula minha para tirar a aluna de lá de dentro. Mãe, assim, escola é um lugar muito duro para quem sonha, para quem visiona, para quem imagina, para quem sofre com os esfarrapados do mundo, para quem é esfarrapado do mundo e não tem colega junto, sabe? E a partir dali eu comecei, sei lá, né? Como uma desobediente também, como alguém que sofreu com o silêncio imposto pelo desejo de obediência, como alguém que teve medo no lugar da aspiração a respeito, por exemplo, eu passei a, sei lá, né? Carregar comigo, assim, não é nem um grande compromisso, não é nem uma grande posição espiritual, nem nada do tipo, mas a coisa de que a desobediência, ela precisa ter os seus conhecimentos e saberes e valores preservados. E eu venho da história, né? Me formei historiadora e para mim era importante que a gente não perdesse, não no texto, mas no convívio social, a dimensão da história das pessoas que tinham esse desejo gostoso de existir e eram interrompidas, essas crianças. E aí eu comecei a prestar atenção, e aí foi o meu trabalho de mestrado, nas pessoas trans, por exemplo, que desobedeciam o imperativo da noite. Não que eu acho que tem um problema com a noite, eu vivo na noite, eu uso, sou a própria, mas eu queria entender como é que é essa desobediência de poder de botar a cara no sol. Botar a cara no sol, mostrar a feminilidade, é uma desobediência das mais desobedientes. É assim, exige um capital de coragem gigantesco. Gigantesco, porque você está botando a tua própria vida em risco. E geralmente quem assume ama muito a vida, né? E aí tava nisso, né? Mas eu, sei lá, tô sempre de olho nisso. Esses tempos eu andei muito interessada na desobediência das velhas. Eu acho que a gente sempre, né, tem muito a aprender com quem já aprendeu um tanto. Não quero romantizar a velhice, sei que tem muito velho uó, mas me interessa muito a história da velha que vai no bailão de forró que os meninos zoam no ônibus, que se maquia sem tutorial de maquiagem, que faz essa maquiagem que hoje a gente chama de feia, mas que para ela é a maravilha, sabe aquela sombra passada com o dedo bem brilhante, linda, Uhum. sandalinha de tirinha, tem muita coisa para aprender ali. A desobediência, ela, em última instância, para mim, né, o maior recurso pedagógico que uma educadora possui. É o instrumento capaz de revelar para a própria educadora, inclusive, qual que é o lugar de onde ela fala na hora de construir uma posição no processo de ensino-aprendizagem. Ela saber, sabe aquela coisa? É, os três porquinhos lá da sociologia, um deles falava que para você achar a presença da regra, acha o riso. O riso se manifesta quase que invariavelmente toda vez que há uma regra quebrada. Quando uma criança desobedece, quando uma travesti anda durante o dia, quando uma velha pega um ônibus para ir no bailão, a gente tem a possibilidade, a oportunidade de vislumbrar ali o que a gente faz, o que a gente os lugares que a gente ocupa, e aprender com essa, de fato, né, com esse encontro, né, sei lá. E aí, por isso, desobediência. E aí, no caso, eu trabalhei com pessoas trans, né? E aí chamava de corpos desobedientes, porque são corpos desobedientes, né? É quase que uma simplificação da teoria. Eu não queria que a gente ficasse muito presa no imbróglio do gênero. E aí, quando você fala desobediência, parece que vem já uma leve sensação do que a gente está falando, do que representa a transgressividade daquilo. É uma simplificação. Um jeito da gente conseguir falar com os outros, né? Com as pessoas. Enfim, eu tenho umas perguntas aí, né? Sim, tem uma outra pergunta aqui, eu não vou ler ela inteira, tá? Vem do Mozart Machado, que ela fala, desculpa, o Mozart fala que a palavra afeto na espinha dorsal do seu estar falar no mundo. Como levar o afeto realmente a sério? É curioso, eu vou introduzir, aí eu passo a palavra para ti, tá? É,
Eu sempre lembro de uma militante negra. Infelizmente, eu não lembro o nome dela. Essas coisas, sumiu. Não lembro o nome dela. Nunca mais achei o vídeo e olha que eu procurei. Mas faz um tempo que essa militante negra ela falou o seguinte: ela foi cobrada o seu posicionamento depois de ter uma situação na USP, onde um coletivo negro literalmente invadiu uma sala para falar sobre racismo. E aí teve uma situação horrorosa, porque era a faculdade de economia, né, e administração da USP, então O Mármore gritou. e, o mármore gritou e eles foram execrados e foram expulsos e repercutiu, né? Tudo que poderia ter repercutido dessa situação repercutiu. E ela falou: olha, eu achei muito triste, eu me identifico muito com a moça negra que está gritando e chorando, tentando ser ouvida numa sala enorme, porque a fé ela tem aqueles auditórios, né, enormes, gigantescos nas aulas. Só que eu posso empoderar essa minha mana, ao invés de gastar minha saliva e meu tempo gritando com quem não quer ouvir. Isso me marcou na época, e eu não consigo nem mensurar quando que foi, já faz um tempo, mas ela volta, essa militante, ela volta na minha mente como quem fala: olha, lembra daquilo? Lembra do afeto? Lembra do cuidado? Do empoderamento da sua mana do lado? Isso, desde 2018, eu lembro assim todos os dias. Para não dizer, vai, toda semana, toda hora, né? Como prover afeto e levar afeto a sério? Acho que a pergunta do Mozart é um pouco essa. Como bancar? Da onde que você tira a coragem para poder bancar o seu afeto? Em tempos onde isso está sendo completamente desobediente. É muito difícil, né, Moça? É muito difícil, Lucas. Acho que é isso que a gente faz, né? Tenta aprender como é que faz isso. Tudo isso que eu falei até agora é um jeito de tentar levar isso a sério. Mas tem hora que a gente duvida, né? Tem hora que a gente acha que é só especulação estéril, de que há de fato um problema de ordem material que precisa ser resolvido no mundo, com revolução, com essas coisas. Eu não sei. É uma aposta. Como que leva a sério? Pensando que é uma aposta. Uma aposta, ela sempre carrega um risco, né? Acho que a assunção do risco é o primeiro degrauzinho, né, de levar a sério qualquer coisa, né? É a exposição, é enfrentar o estresse social de não estar sendo entendida ou de ter perdido a mão, é apostar. A gente está num momento em que de fato, não tem solução, não tem resposta, não tem fórmula, experimentação, né? E felizmente ou infelizmente, a gente vai ter que botar nossas infelicidades para laboratório. Vamos ter que investigar essas coisas. Acho que tem que, como diz o, a música, tem que ter disposição. Não tem mais muito segredo, né? Acho que inclusive é isso, né? Os segredos estão em outros lugares. Os mistérios estão em outros lugares. Os mistérios estão naquilo que a gente chama de. Como é que coincidência. O mistério tá no amor. O mistério tá na carta de tarô. O mistério tá na poesia. Agora, nessa vida urgente, prática, imediata, não tem muito mistério, tem trabalho, né? Uhum. Como que leva a sério? Acho que nem deve se pensar se tem que se levar a sério ou não. Quando você precisa comer feijão, você não pensa se no potencial nutritivo, no tempo disso, daquilo. Você planta. É o risco. É desenvolver outras sensibilidades. E como é que faz tudo isso? Não sei. Tem muitas respostas na arte, por exemplo, né? Tem muita gente pensando isso a nível dos sentidos e tudo mais. Investigar e buscar essas respostas que já foram dadas ou estão tentando ser dadas em algum lugar, né? Eu levo a sério essa dimensão do ensino e aprendizagem pelo afeto porque eu vi ele acontecer comigo.
porque eu vi ele acontecer com as pessoas que estavam comigo. Isso não é nenhum mérito meu, é uma situação que eu vivi e vou dividir com vocês. Ano passado, eu trabalhei no instituto que, ao mesmo tempo que foi muito duro para mim, porque me cortou de um modo muito violento, sem direito de ouvido, de resposta, de escuta, eu tive processos muito íntimos com os alunos, com os estudantes, com os educandos. Muito íntimo. A ponto de, em algum momento, eu estar apaixonada por alguém e a gente falar tanto sobre a minha paixão e aquilo ser um ponto de interlocução e de mediação para a gente trabalhar, inclusive os conteúdos que a gente tinha que trabalhar, que a sala ficou apaixonada. Eu entrava numa sala de aula onde estava todo mundo vivendo Amélie Poulain, 500 dias com Summer, as vantagens de ser invisível. A gente ficava excitado e sofrendo e aprendendo, e era trabalho com jovens aprendizes em um processo de formação mínima no mercado de trabalho, né? Então a gente ficava falando, então esse é o perfil comportamental do cliente, sabe? Umas coisas assim. E é se possibilitar o ridículo, né? Levar a sério qualquer coisa passa pela dimensão do expor-se à bobagem. E parece distante, longo, mas não é. Eu lembro uma vez eu fui fazer teatro, fiz teatro durante um tempo, foi uma experiência transformadora na minha vida. Eu achei que tinha sido tudo e tal, e aí no final, numa devolutiva final, a professora me disse assim, sabe, Adelaide, você tinha tudo para ser uma ótima atriz. Não tinha tudo, eu já quis morrer, né? Então quer dizer que eu não tenho, eu sou uma merda, acabou minha vida e tudo mais. Mas você mora dentro da sua cabeça. Você tem medo de quebrar a imagem que as pessoas têm de você. E aí você não faz nada. E aí você faz essa coisa medíocre, que cumpre, mas que não expressa, não é gostoso. E era real. E tem hora que a gente precisa ouvir, né, umas coisas, né? É um cuidado também, né? Essa convocação do sujeito a pensar a própria dimensão dele no mundo, né? E com muito respeito, com muito profissionalismo e empatia e tudo mais. E aquilo, sei lá, não só para mim, mas ensinou que em alguma medida essa proteção que a gente faz do eu impossibilita essa revisão de si que a gente falava lá no começo, essa mirada para dentro de si, de responder o que é que incomoda tanto, que impossibilita isso e a gente não se cuida. Então é engraçado como que talvez uma ferramenta clínica interessante para as terapêuticas contemporâneas seja o abuso da bobagem, né? Um tapa na cara da racionalidade científica moderna. Pensar que a gente não precisa fazer muita conta, ou a gente não precisa matar muitos ratos, ou a gente não precisa lobotomizar muita gente para poder conseguir produzir bem-estar, né? Qualidade. Eu quero viver com qualidade, né? E acho que é isso, moça. Não sei, não responde, né? Mas ajuda a pensar, eu acho. Sim. Ele comentou uma coisa muito interessante que foi a teimosia ao afeto. E é engraçado porque essa palavra ela também vem um pouco carregada de significação, assim, da pessoa teimosa. E você teimosa em ser trans. Você teimosa em ter afeto. E você teimosa em ser alegre. Isso é importante. Entende? E aí, quando fala de afeto, me vem outra palavra na cabeça que é humor. Gente, não tem como, assim. Aí eu vou trazer um relato próprio que é: sou naturólogo há 9 meses. Não sei o quanto você conhece da naturologia, mas assim, são pessoas muito pouco. Muito espiritualizadas, muito terapeutas integrativas e complementares, muito cuidado, muita fala mansa, muita comunicação não violenta, muito, sabe? Muito assim. E, gente, olha,
Desculpa, desobedeci o curso inteiro, fiz 4 anos de naturologia zombando da cara dos professores, zombando dos outros estudantes, chamando o hip chique de toscas, de burras. Fiz tudo isso. Vai ficar gravada essa live. Então tá gravado aqui que eu falei, desculpa. Nada pessoal. E aí eu fiquei. Que saco! E aí tem uma coisa também do jaleco, que é. Pelo menos na formação da IEMB Morumbi é assim, né? Naturólogo usa jaleco porque é profissional da saúde. Então usa jaleco. E, gente, eu nunca consegui. Assim, acho que não pertenço, sabe? É simples assim. Então, essa dimensão do cuidado, e é engraçado porque a própria população LGBT já traz uma carga de climão, sim, torta de climão. Chegou a travesti, sabe assim? Chegou a gay empoderada que não tem papas na língua, sabe? Assim, essa narrativa, chegou sapatão. E aí todo mundo, meu Deus do céu, entende? Gente, não. Assim, vou puxar sardinha pra comunidade. O humor hétero não tem graça. Quem, sabe, assim, quem Não fundou o humor e tem! quem não tem. Como vocês se divertem? Então, mais disso, entende? Assim, eu sempre tive a característica também de fazer humor de cara séria. Sabe, essa coisa japonesa, meio Lucilio, que é chinesa, mas enfim. Então, olha, desculpa, assim, redes de afeto. E eu sinto que me revigora, e é tão gostoso, assim, agora na pandemia a gente percebeu o quanto isso faz falta. O quanto bar e boteco e cadeiras de plástico ai, tem Skol ou Brahma, litrão. Gente, saudades, assim, porque era espaço vou chamar de espaços de descompressão. Que era, olha, cansei de resistir, já bati meia boca numa assembleia, agora eu vou tomar uma cerveja, falar de qualquer coisa. Entende? São espaços, assim, de leveza. E o que eu mais observo do outro lado não tem. Não tem. Eles realmente acham que bolsominions são bem-humorados. Porque eles fazem piadas com alguma coisa que não envolva violência. Acho que não, né? Eu não vejo. Também não tô lá Ser pra saber. normal é uma performance muito árdua. Nossa As pessoas senhora. elas têm que fazer muito para caber, para encaixar, para agradar, para tudo, né? Perde a E olha, espontaneidade. não perde. E assim, o que eu levo, né, para mim particularmente, e o que eu tento trazer nos atendimentos também, e assim, meses na terapia para chegar nessa conclusão, tá? É que assim, deitar a cabeça no travesseiro, sabendo que eu sou uma pessoa engraçada, que eu sou uma pessoa agradável, que eu vou trazer leveza para os ambientes, e que, olha, comi o pão que o diabo amassou, mas eu me revejo, e eu me reinvento, e é nessa mutação, nesse trabalho de si, da própria transformação de si, que eu encontro a minha saúde. Tudo bem, quando eu quebrar o meu pé, vou precisar ir para o hospital. Né? Mas, assim, de resto, todo o meu subjetivo ele é feito em redes de afeto e humor. Não tem como. Todos os meus amigos manjam de humor. São Tudo. naturalmente ótimas. Tudo. Todas. Eu tenho umas E boas assim, amigas aí, engraçadas aqui embaixo também. eu amo esse título, já, e a minha amiga é engraçada. Amiga, você é engraçada. Sabe, assim, ai, a Adelaide é tão engraçada. Eu Porque, amo. inclusive, não, eu amo. Porque, assim, eu vi a mesa que você fez no MASP. E, assim, você estava falando de coisas muito sérias. E eu acho que isso é uma potência. Isso é uma possibilidade. Isso é um convite. Falar de coisas muito sérias, de modo assim, ó. Sabe? Eu retorno para você essa carga de seriedade que está atribuída à minha sigla. Mas eu também estou pronto para criticar caso eu vire chaveiro. Sabe? Vamos ver. Deixa eu falar uma coisa sobre isso. Uhum. Tem um trecho de um poema da Ave Terrena que ela fala assim: juntas
somos menos manada. Eu acho que essa é uma importante lição que o transfeminismo relega para que as desobediências relegam para a política, para o pensamento político. A ideia de que somos uma multidão de singularidades, né? De que acho que chegou a hora e a gente reconheceu que muitas são as frentes de batalha, né? Eu, por exemplo, eu sou engraçada e sou da leveza, sou do time da doçura, e eu preciso das minhas manas inconvenientes, das minhas manas raivosas, das minhas manas perturbadoras, sabe? Acho que cada uma tem o seu próprio lugar de atuação, de provocação. Dá para a gente fazer isso de várias formas, né? Não dá, não, a gente nem espera ser uma comunidade de palhaças, nem uma comunidade somente apocalípticas, né? Que nos seja garantido a possibilidade, inclusive, de ser radicalmente diferente, né? E mesmo com objetivos comuns, isso é fundamental. Eu fico, às vezes, incomodada com a minha própria posição, pensando que pode ser que, para algumas pessoas, a falta de alguns, a ausência de alguns desejos de ação e tal, me coloque no lugar de pacifista, de apaziguadora, e não é isso, em absoluto. A questão é que o que eu tenho de bom, de desenvolvido para oferecer, porque é isso, a gente, quando entra num coletivo, está em coletividade, a gente precisa reconhecer o que a gente tem para contribuir, para aprender, né? O que eu tenho para contribuir é isso. E funciona em alguns espaços, funciona em algumas ações, mas é insuficiente em outras. E aí entra as outras, né? Parar de tentar homogeneizar a gente. E sobre isso, bem breve, queria comentar uma coisa, que eu fiquei pensando em termos de saúde, quando eu estava pensando em preparar mais ou menos a live, e ficava pensando, as pessoas querendo saber como cuidar da gente protocolarmente. Quando eu recebo um corpo trans, quando eu recebo um corpo desobediente, quais são os protocolos que eu devo assumir para recepcionar esse corpo, né, nesse espaço onde ele não frequentava antes? E há um perigo gigantesco nisso. Protocolarizar a nossa diferença é uma armadilha da qual a gente não vai conseguir escapar depois. Se todos partirem do pressuposto de que somos iguais, não vai haver cuidado para todo mundo, institucional, né? Por isso a questão do encontro, do afeto enquanto potência mediadora, porque você se disponibiliza a tratar cada um em sua singularidade, mesmo que isso seja difícil, mesmo que hajam convenções, sabe? É importante que a gente, mesmo quando reivindica um espaço identitário, que essa identidade não seja absoluta, né? Absolutista, que haja espaço para que a gente exista mesmo, né? Porque senão também é isso, né? Vamos ficar refém de eu precisar ter uma história triste sobre as minhas bonecas e os meus bonecos quando eu era criança para poder conseguir atendimento digno. Se eu for num ambulatório especializado em processo transexualizador e não contar a história da carochinha travesti, eu não consigo atendimento. E tá na hora da gente parar de homogeneizar as nossas histórias de vida, porque nisso a gente homogeneiza também as nossas experiências de resistência. E aí fica parecendo que a gente sempre deu as mesmas respostas. E não foi. Estamos inventando respostas novas a todo tempo. E a homogeneização dessa experiência faz com que tudo fique no mesmo balaio, né? E aí não se aprenda nada, né? Não sei. Inclusive, essa homogeneização, em alguma medida, ela contribui para um imaginário coletivo que não se transforma, né? A Luísa Borges, ela fez uma pergunta aqui nos comentários, tá? Que era sobre o meu projeto de conclusão de curso, que basicamente foi um TCC onde eu aplicava a naturologia à população vulnerável, né? E aí é importante reconhecer que vulnerabilidade pode ser várias coisas, mas são o público que está
historicamente na mira de todo um sistema estrutural que oprime eles, né? Então a gente fala de pessoas vulneráveis. E aí a conclusão foi a seguinte: a gente tentou fazer alguns estudos de caso, então eu fui lá para a Casa Florescer, né? Eu e a minha colega, Carla Santos, que foi também uma parceira desse trabalho. Falar, olha, gente, estamos fazendo atendimento de naturologia. Quem quiser passar com a gente, podem marcar. Toda quarta-feira de tarde estamos aqui. E aí, a conclusão do trabalho foi, não demos conta. Porque o grau de vulnerabilidade que aquelas pessoas estavam, né? Tinha uma questão de adição, tinha uma questão de moradia da rua, tinha uma questão racial, tinha uma questão tal. Não dou conta. E o papel, quando o Estado não faz o papel dele, não tem como eu ficar salvando todo mundo. Né? Isso não é tirar minha responsabilidade, mas é começar a justamente fazer o que você começou a live falando. Existem coisas que não são minha responsabilidade, isso tem que ser do Estado. Então a batalha, ela multiplica, né? E aí não tem como você não sentir essa fadiga, que é, caramba, estou eu tentando aqui reduzir danos que são estruturais. Né? Então, como fazer? Não sabemos. Ao mesmo tempo, foi muito bom reconhecer que toda essa onda, gente, e eu vou chamar de onda nova era, tá? Com um certo tom de chacota. Eu tô adorando você. Sim. Toda essa onda nova era, ela precisa ter consciência de classe, gente. Ela precisa ter consciência de gênero. E aí os primeiros cuidados racial, você falar para a pessoa que está numa posição de privilégio, mas é que ela pretende ter um tratamento humanizado, a começar a ver o mundo. Vai olhar. Né? Porque não tem outra forma. Assim, eu posso fazer trabalhos acadêmicos e outra coisa. A população do meu campo de estudo tinha um ranço de pesquisador, porque pesquisador chega, faz um trabalho e sai. Ué, né? Aí eu chamo de biscoito acadêmico. A pessoa foi lá, pegou o biscoito acadêmico dela e saiu. Mas assim, é isso, né? Então eu poderia ter monetizado, né, muito mais em cima dessa minha pesquisa e tudo mais. Não, gente, não é por aí. Né? O próprio estudo e ensino e pesquisa na academia, ele precisa começar a ir mais para a rua, assim, mais para o bar. Né? Você fala muito de criação de memória e de, olha, lá no bar que está o ouro. Eu acho também. Assim, eu acho que naturólogo tem que ser gente como a gente e entrar num lugar de acessibilidade, tanto na linguagem, quanto nas atitudes, quanto nos valores, tudo. Não tem como separar forma e conteúdo. Né? Não tem como. Então, esse lugar, Pachamama Ayurveda, carésimo, lá. Igual meus brincos. Não é. Carésimo igual os brincos de Adelaide, igual os cremes para pentear que eu tô no meu cabelo. Assim, não. Sabe? Não vai acontecer. Então, ou a gente repensa, né, a forma de acesso a essas pessoas ao cuidado, ou a gente vai continuar na ilusão de que a gente está mudando o mundo. E eu não preciso ser naturólogo para fazer isso. Eu posso ser educador, eu posso ser arquiteto. Cara, tem uma amiga minha que está no mestrado aplicando a obra de Paulo Freire à arquitetura, fazendo uma crítica profunda ao que a arquitetura se transformou, que é no sentido de, eles chamam de bancalização das moradias, né? E pensando o urbanismo de uma perspectiva popular, a partir de Paulo Freire. Isso não é maravilhoso? Quando que você ia pensar que uma arquiteta formada pela FAO, então veio da USP, sabe assim, ia pensar em Paulo Freire aplicado à arquitetura? Gente, olhando o teto, olhando parede, olhando moradia popular, prestando atenção em quem vota. Porque tem isso, né, Lucas? Acho que em alguma medida a gente acaba perdendo a mão, né? A gente, no anseio de transformar o mundo, esquece que precisa de teto, né? De que quem não tem teto precisa de comida.
de que quem não tem o mínimo precisa de coisinha, né? A gente precisa. Eu tenho inspirada muito numa amiga, um trabalho, desenvolvo pesquisa sobre isso, sobre fazer olho para enxergar menininho. A gente precisa começar a prestar atenção e não negligenciar essa dimensão pequena da vida que é o castelo de cartas, né? Se você não começa a pensar, não é nem em reparação da desigualdade, porque aí você já está partindo de um pressuposto esquisito, mas se você não começa a pensar em construir condições de dignidade junto com os sujeitos com os quais você divide o meio, o mundo, não vamos chegar em muito lugar, né? E aí é isso, né? Tem gente que tem pouquíssimas condições de fazer isso. E geralmente são as que fazem. Eu fico pensando, o SUS, por exemplo, que está para ser desmontado. Se as pretas faveladas não se juntasse durante muitas e muitos anos de congressos de saúde e de associações de bairro e tudo mais, se as pessoas que já têm pouquíssimas condições de resistir ao mundo não fizerem as coisas, a gente não tem, por exemplo, essas dondocas sendo atendida pelo SUS, esses playboys sendo atendido pelo SUS e falando que tem que desmontar mesmo. Sabe, é sempre quem tá no mais fudido, parece que são os únicos que fazem alguma coisa, e aí é isso, Paulo Freire de novo, né? É até um clichê, né? Mas a transformação do mundo, a luta por um mundo esperançoso, sei lá, mais digno, passa por essa identificação ao esfarrapado, né? E se identificando com ele, passar a lutar junto, né? E não é para transformar o mundo, é para aprender a escrever tijolo. É para aprender a fazer conta de mais e de menos para não ser passada a perna na quitanda. É, é aprender aonde você pode correr à noite quando os homens ficarem te acossando nas esquinas, sabe? Nos espaços. É um trabalho pequeno que a gente vai estar tendo que desenvolver, né? Pequeno, assim, não em escala, não em grau, mas em. Não em escala, não, em escala, né? Não em intensidade. A gente está tendo que. É aquilo que a Evelyn estava falando ali em cima, né? Tô tão desgastada, tô tão cansada, quero tanto ficar na minha casa que eu vou fazer um pouco mesmo. É, é o que dá para hoje. Sabe? O que dá Eu pra sempre falo hoje. isso que eu acho importante e acho que é uma lição bem valiosa. Eu tenho uma amiga, Elaine Narciso, que eu adaptei umas coisas que ela fala e construí uns fundamentos, os 3 mandamentos da boa Uhum. vida. O primeiro deles é não comer bronha. Ó, gente, às vezes vocês já ouviram, quem não ouviu, não comer bronha. Não comer bronha é uma coisa que ainda não entendi direito o que significa, mas passa pelo lugar de não ser passado para trás, de não cair em conversa maldosa, de não dar atenção para discurso falacioso, ficar esperta, vigilante, né? Não abrir o olho. O segundo é firmar o golpe. Firmar o golpe é ter um mínimo de convicção, né? De crença, de fé. Firmar o golpe é uma profissão de fé. É você, mesmo com todo mundo dizendo que. E tudo isso estão partindo de uma perspectiva de quem é amor, né? Não tô falando de gente odiosa, porque gente odiosa eu não sei nem o que faz. Some. Mas firmar o golpe é isso, né? Mesmo quando parece errado, assume o risco, né? Vai lá, vê onde vai dar, tenta. E o último é tirar uma onda. Tem uma hora que as coisas ficam tão absurdas, tão descabíveis, tão. Nossa, é, essas palavras enormes que a gente não usa, mas fica assim, escalafobético, né? Que a gente quer tirar uma onda.
Ai, Ju, eu também te amo. Sigam essa menina. Olha o trabalho dela. É, a gente precisa começar a dar risada baixinho, falar o que a gente pensa, deixar a pessoa lidar com aquilo. Parar de querer agradar todo mundo, né? Boa e velha. A gente cai nos clichês e é maravilhoso pensar que a gente já sabia a resposta há tanto tempo e a gente fica querendo inventar roda, né? A gente Uhum. precisa. O que eu acabei de falar? Que eu falei que Sim. a gente faz? Carai. Ah, tirar onda, né? A gente sempre. Não A era gente tirar sempre. onda, mas era no sentido de. Não querer agradar todo mundo, nem precisar agradar todo mundo. Assim. Quem quer agradar todo mundo, geralmente tá ainda no registro da mediocridade, né? E eu também, eu não tô me eximando, tô me colocando junto nesse pacote. A gente não é a iluminação, não sou iluminada. Quando a gente cai nesse registro medíocre de tentar agradar todo mundo, a gente aniquila o nosso gostoso, né? O nosso fofinho, o nosso, Sim. o nosso desconfortável. Quantas vezes a gente não ouve uma coisa que você fala assim, misericórdia, outubro de 2020 ainda estão falando isso, e você não fala. Que é desgastante, enche o saco, e eu não quero ter que toda hora ter que resolver os problemas do mundo. Mas é ótimo você refinar o deboche Sim. e fazer bem um. Ah, não entendi, fala mais. Convocar o sujeito a assumir as próprias posições pelo cinismo. Isso é uma arte milenar, milenar. Não está disponível. Muito trabalho. Eu acho que ser uma pessoa realmente debochada é mais importante do que muitos graus do Zen budismo. A louca, tô brincando. Envolve um trabalho espiritual imenso e que passa por uma sofisticação da sua presença nos espaços, né? É você saber que veio para não deixar o samba morrer, né? Que é Sim. o sonho, a vida e tudo mais, né? O gozo, o Olha, eu sou prazer. suspeito para falar, mas assim, se eu pudesse concluir, gente, porque já estamos a 40 minutos, ficaríamos horas, tá bom? Ficaríamos horas, gostaria de ficar horas, podemos ficar horas, Verdade seja tá? dita. Isso não tem problema, não tem problema ficar horas. A gente só não vai ficar hoje, né? Se eu pudesse trazer aqui uma sabedoria diretamente dos campos de arroz do Japão, aqui para as 27 pessoas que estão me assistindo, eu, naturólogo, né? Naturólogo sabe o que fala, é profissional da saúde. Amém. Seria, gente, tirar onda é uma arte. Ela tem que ser valorizada. Ela tem que ser reconhecida e valorizada por todo Precisamos mundo. falar sobre isso, viu? É sobre isso. Sim, porque olha, é o que falta, é difícil e é revolucionária. Ela é muito. Gente, não tem como, assim, porque eu acho que o Brasil ele tá numa situação que fala sério, você meio que coopta com o lado opressor. Tem É meio essa a minha impressão. uma expressão, é uma postura corporal de quadril da cultura popular recifense, que é da galera dos Mateus, do Maracatu, que eu acho. Ai, olha, é isso, né? É só um povo muito cagado para morar no Brasil mesmo e não conseguir fazer acontecer os acontecimentos com as maravilhas que tem nessa terra, viu? Eu nunca vi. É um desperdício de conhecimento generalizado. A palavra é muganga. A, é, a Buganga. travessia, a recepção, a produção de conhecimento, o deboche, a luta, ela precisa de algum mínimo de expediente de muganga, que é esse sorriso com a costela, com a espinha dorsal, que desestabiliza. E desestabiliza
nesse lugar que deixa o outro, esse outro da norma, o outro da situação que a gente estava falando, deixa Uhum. esse outro impossibilitado de reagir. Porque em algum momento eu acho que a gente precisa sofisticar essa estratégia de luta, amortizar, congelar as possibilidades deles nos matarem, nos ferirem. E um jeito de fazer isso, que existe, é um jeito possível, não é sempre que dá. Não estou falando que estou querendo resolver os assassinatos, que não é aquilo, né? Não vou. Uhum. Mas é deixar a pessoa boquiaberta, estonteada. E isso é uma coisa que, historicamente, as populações desobedientes de gênero, de posição colonial, de um monte de coisa, fazem. Produzir maravilhas estonteantes. E isso calou e fez com que muita gente permanecesse viva. Pelo escândalo, pelo arrebatamento. Tem hora que eu vejo que a pessoa tá querendo olhar na minha cara e me dá uma vassourada, me tacar uma pedra. Já me tacaram coisas na rua, sabe aquele olhar que você fala, vai vir, agora. E aí você faz uma coisa que aprendi com a Getúlio Abelha, dá nome pra isso, mas a gente já fazia, que eu acho fantástico, que é pagar de louca. Quer fazer um olhar de volta, assim, que a pessoa, ela quase põe a mão no pescoço, que ela não sabe se você vai pular e vai morder ela. E você não vai, eu pelo menos não vou, sou covarde pra caralho, infelizmente. Ou felizmente. Mas tem umas sutilezas que são absolutamente violentas e que a gente pode tentar experimentar, né? Eu falo, pelo menos por mim, que não consigo muito dar conta de muita coisa, né? Então eu vou. Não sei se vocês. Toda desobediência já passou por essa experiência. E faz parte de um pouco disso que eu tô falando, de se orgulhar do que a gente já conseguiu, que parecia que era só dor e sofrimento. Sabe quando você passa na rua e fica o silêncio? Aham. Você tá passando na porta do bar e ficou o silêncio. Aquilo me matou a vida inteira. A vida inteira. Porque eu ficava pensando, meu Deus do céu, e agora? Agora eu me sinto o porquinho da Índia sem um lugar para me esconder. Eu sou a presa agora. E de um tempo para cá, não é em todo lugar, não é sempre. Não tô falando de purificação, de olha, se eu rezar essas 7 Ave Maria, minha alma vai para tal lugar. Não, mas agora quando eu produzo algum desses silêncios, eu me sinto tão poderosa. E o Uhum. meu poder, de alguma forma, ele tem uma dimensão quase tátil. As pessoas ao redor, elas ficam... E não tô falando que é eu, ai, é bonita, não é nem sobre isso. Mas é de se agarrar no que a gente já soube fazer. Sabe, não, Uhum. é aquela coisa. Não ficar o tempo todo perguntando como que faz isso, como que faz aquilo. A gente já tá fazendo de muito jeito há muito tempo. E a gente tem essa questão de que como as nossas epistemologias, os nossos pensamentos, as nossas músicas, artes e tudo mais não foi muito valorizada durante toda essa tradição na qual a gente está inserida, a gente carrega uns segredos aí. É a coisa da muganga, do mistério, do assombro. Eu sou super da gente explorar esse lugar, muita gente explora. A gente vai ser ave de rapina com outras habilidades, né? E não vamos estar contando quais são. Contei algumas agora, vocês, ó. Mas é isso, né? Sim. Ensine a quem merece, né? Eu também tenho várias estratégias e acho que é disso também que se trata cuidado com o nosso povo, cuidado com os nossos, ensinar, né? Então, quando uma mana for com você pra rua ou for pro metrô e perceber o silêncio, ela estiver com você, você já ensinou, né? Como faz, Eu onde tinha uma faz. amiga, toda vez que você falava pra ela, talvez ela até esteja aí, falava pra ela assim, ai, nossa, você tá bonita, ou então, caramba, ou então, ei, ri, ri. Ela ficava assim, obrigada. E um amor, porque é uma doçura e tal, e tudo mais, e é isso, né? Mas aí eu falava pra ela, gata, quando alguém fala isso pra você, você faz assim.
Porque senão você abre espaço, abre porta para que a pessoa consiga te manipular pelo elogio, te controlar de um monte de formas, te colocar nesse lugar de diva, maravilhosa, perfeita. É uma jaula. É uma docilização, sabe? É botar o salto na cortesã para que ela não consiga correr do assédio no palácio. É botar o salto no pé da travesti para que ela não consiga correr no asfalto da polícia ou do abusador, assassino, sabe? Passa muito por aí, de alguma maneira, eu acredito, penso, né? Então, eu já falei, né? Não precisa nem falar o então. Falei já. É isso. Gente, estamos chegando ao final. Não porque eu quero, mas por conta do tempo. Né? De novo, obrigado, Adelaide, de coração. Queria agradecer esse nosso encontro, esse nosso deboche. Queria honrar a nossa live, que foi maravilhosa. A Foi gente tratou gostoso, de né, assuntos Bi? incríveis. Foi maravilhoso, Adelaide. Foi incrível, entendeu? Sim. E olha, queria convidar todo mundo que está assistindo a algumas coisas. Isso vai ficar salvo, essas duas lives, tá? Então, isso não vai se perder porque foi ao vivo. Compartilha. Manda para uma mana que precisa ouvir isso, que faz parte da comunidade, e uma que não faz. Principalmente para quem não faz. Essa conversa parece que foi muito mais para quem não faz. Não, mas todo mundo Justamente. pode ouvir, né? Não tô. Não. É. Sim. Mas fica aí o convite, né, para compartilhar. E obrigado, Centro Acadêmico, por permitir, né, que eu mediasse essa conversa. O meu Obrigada por me Instagram é Lucas convidar, Abinato. Lucas, foi tudo. Foi tudo. Não conhecia a Adelaide, a gente fez uma live sem se conhecer, entendeu? E muita Assim, gente falando que ali. mundo pequeno, olha vocês e não sei o quê, né? Sim, gente, as nossas amigas, elas são engraçadas. Então, quando você tem uma amiga engraçada, e a outra pessoa também, muito provavelmente vocês vão se conhecer. Deixa eu aproveitar que a gente está para se despedir, ser rápida. Eu já indiquei a Ave Terrena, né? A Segunda Queda, já li o Manuel de Barros. Agora eu trouxe também a Bibi Abigail, ela passou por aqui em algum momento. Ela está lançando um livro novo agora também, procurem ela. Está entregando, fazendo entregas, um livro super bonito e necessário. Eu queria ler um poema que acho que dá para a gente fechar com algumas ideias aqui, rapidinho. Fique à vontade. E é importante que vocês percebam, é que agora não vai dar na declamação, que tem toda uma... Ai, nem a câmera vai pegar, não tá focando, né? Tem toda uma questão bonita de destruir e reformular e reorganizar palavras, assim, para criar intenções que fazem com que o texto ele vai para uns 20 lugares diferentes no mesmo poema, né? Bom, vamos lá, chama Ontografias. Eu me perco nesse rio de sentimentos sinuosos, meândricos que é ser eu. Afetos desterritorializados, desejos fraturados, lugares abandonados me compõem. Minhas placas emoçônicas se chocam diariamente e refazem minhas paisagens afetivas diferentemente. Tem uma falha reversa no meu coração e várias disputas territoriais na minha mente. Mas eu me refaço a cada passo e deixo o vento soprar para longe esses pensamentos sedimento erodidos. Refaço minhas cartografias afetivas, me reterritorializando em diásporas existenciais e repovoo meus lugares a cada novo dia. Primeiro cuidado. Primeiro cuidado. Repovoar os meus lugares a cada novo dia. Reterritorializado em diásporas existenciais. Acho que a gente fez agora uma glosa, um resumo do que precisava ser colocado. É isso. Ah, o nome do livro é Felipe, ó, Serginho. Escurecendo. Ontografias poéticas de Abigail Campos Leal. Compra direto com a autora. Oh. Tá bom, Jabá.
Gente, obrigado a todo mundo que assistiu. E é isso. A missão de vocês é compartilhar não só essa live, mas também tudo que foi tratado. Tá? Eu convido vocês a partilharem as nossas palavras por aí, passando pelo crivo de vocês, pela subjetividade de vocês e tudo isso, tá bom? De novo, obrigado, Centro Acadêmico, obrigado, Adelaide. E é isso, Obrigada gente, aí. vamos construindo. Um Tá beijão bom? para todos vocês. E Um para grande aqueles que beijo. falam, "Ai, eu não consigo nem mais sustentar as minhas. Vai, para, corta que já tá esquisito. Vai. Beijo. Tchau, Stephanie. Beijo. Tchau, Ju.